O que você compraria se não tivesse dinheiro para pagar as contas? Roupas, um carro, uma casa? Qual seria a sua prioridade? Qualquer pessoa que tenha algum conhecimento sobre educação financeira minimiza os gastos, diminui as dívidas e só depois foca em gastos maiores no seu orçamento. Infelizmente, no mundo do futebol, essa não é uma prática comum. Com ânsia pelo resultado, os clubes brasileiros por muitas vezes contratam jogadores a salários astronômicos, fecham acordos de patrocínio duvidosos e sobrepõem dívidas novas às antigas, aumentando os débitos enquanto não conseguem ampliar a receita. No meio da temporada de 2021, a chegada de reforços de alto custo salarial ao Corinthians, que até o fim do ano passado acumulava dívidas que se aproximavam da casa do 1 bilhão, somados aos 57 milhões ainda em débito da construção de sua arena, se tornou manchete nos jornais esportivos. Apesar do custo zero dos reforços, Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e William foram aquisições que elevaram o patamar da equipe e reanimaram o torcedor que estava insatisfeito com o elenco, mas representam um perigo financeiro para a equipe. O primeiro questionamento está na folha salarial. Para equilibrar as contas entre vendas, dispensas e empréstimos, o Corinthians liberou ao menos 21 jogadores de seu elenco, mas com a chegada dos grandes reforços do meio do ano, jogadores que devem receber valores na casa dos 800 mil, teto salarial do clube atualmente, totalizam ao menos mais 3,2 milhões adicionados ao valor do elenco por mês, fora outros fatores como luvas e direitos de imagem, fazendo com que a diminuição da folha salarial do clube, que deveria ser na casa dos 5 milhões, volte ao antigo patamar. Rodrigo Romano, economista fundador do Cadeira Central, empresa de consultoria financeira para clubes esportivos, pontua que a situação do Corinthians é complicada e a chegada dos reforços pode ser um perigo. Tem algumas questões que a gente precisa esclarecer nessa jornada aí do Corinthians, né? A primeira questão é que, mesmo que os jogadores não venham com pagamento de um valor de passe, né, uma contratação com a rescisão paga, eles acabam ganhando luvas ou algum tipo de bonificação, ou daqui a pouco uma comissão para algum empresário, que são taxas comuns no futebol. Então, toda a contratação ela vai ter um valor, né? Talvez não no momento da contratação, mas aí aquele valor vai estar diluído no salário. Então, a partir disso, a gente começa a ver uma situação perigosa para o Corinthians. O clube reduziu alguns valores de despesa, mas ainda assim a dívida do clube pelo balanço divulgado em julho desse ano, do balanço referente ao primeiro semestre, né? A dívida segue no mesmo valor do final de 2020. Então, nesse primeiro semestre não foi reduzido nada em termos de dívida, né? E para o segundo semestre chegam todos esses jogadores que certamente vão aumentar o valor da folha. Mas, ao que parece, a conta não vai fechar, né? A curto prazo, o Corinthians não tem qualquer perspectiva de título. Eliminado da Copa do Brasil, da Sul-Americana e em sexto no Brasileiro, conquistou apenas 4,8 milhões em 92 milhões possíveis, e mesmo que conquistasse o título nacional, somaria apenas mais 33 milhões a seus cofres. Outro ponto importante é que as novas contratações têm, em média, 30 anos de idade, sendo Roger Guedes, com 24, o único fora dos trintões, o que dificulta uma venda futura com valor elevado. Assim, a questão que fica é: como esses reforços se pagarão e como o Corinthians pode diminuir suas dívidas antes que alcance um colapso financeiro? Christian Moraes, torcedor do Corinthians, acredita que as contratações eram necessárias para ter um time competitivo, mas reconhece que a movimentação desesperada no mercado é perigosa e pode causar um caos financeiro e político no time. Fato também ressaltado pelo jornalista e setorista do Timão no jornal Lance, Alexandre Guariglia. Tem uma decisão que eu considero como 880, que pode ter dado muito certo ou muito errado, porque caso esses jogadores, esses reforços, eles não vinguem, vai agravar ainda mais a situação do clube, que já é bastante complicada. Mas além, caso o Roger Guedes, o William e companhia eles não dê certo, eles vão acabar prejudicando ainda mais a situação financeira do clube, vão causar um estremecimento maior ainda também na política do clube, porque mesmo assim a torcida vai vir com mais força, principalmente as organizadas. Então eu acho que se os reforços não funcionarem, eles vão prejudicar não só o financeiro do clube, mas o clube como um todo. Precisava se reforçar, né?
era evidente que do jeito que estava, a situação na tabela poderia ser um pouco pior do que já estava. Alguma coisa precisava ser feita. Essa é a verdade. Mas é óbvio que as contratações foram feitas meio que passando um pouco por cima da questão financeira, né? Embora o clube fale que a gente enxugou a folha é ainda menor do que ela era antes, mas a gente sabe que não é só o salário, né? Quando essas contratações são feitas, não é somente o salário que está envolvido nisso. É bem difícil, assim, a gente acreditar numa situação tão limpa, assim, limpa não no sentido de maracutar essas coisas, mas limpa agora tem um caminho limpo para poder gastar o dinheiro, para poder investir. Eu acho que não é esse o caso do Corinthians, né? O caso do Corinthians é mais no sentido de, tipo, ou a gente contrata, ou a gente vai caminhar para um lado que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. O presidente Duílio Monteiro Alves assumiu com a ideia de arrumar a casa e só depois se movimentar no mercado. Mas em apenas 6 meses de mandato, a proposta parece ter ido por água abaixo. Até o fim de 2020, as dívidas do Corinthians alcançavam o valor de 983 milhões de reais. A maior parte desse débito, cerca de 577 milhões, devem ser pagos até o fim do ano. E apesar de ter fechado o primeiro semestre de 2021 com superávit de 394 mil reais, não houve diminuição considerável, deixando o time em uma corda bamba, entre ser um Flamengo com um elenco forte, estruturado e vencedor, ou um Cruzeiro, deteriorando aos poucos com os cofres vazios. É muito difícil botar em prática esse discurso, né? Todo mundo quer ser o Flamengo de 2019, mas ninguém quer ser o Flamengo de 2013. Então, chega na hora e o dirigente ele tem uma dificuldade tremenda em sustentar a pressão da torcida, da própria imprensa, dos órgãos políticos do clube, né? A gente lembra aqui que os clubes brasileiros eles são associações, então a maioria deles tem um conselho deliberativo que acaba influenciando nas decisões. Depois daquela sequência de títulos do Corinthians ali, né, no começo da década, 2011, 12, 13, aí voltou em 15, né, com o Tite, mas de lá para cá teve uma grande dificuldade. Então, começou a contratar vários jogadores de qualidade contestável, umas dívidas que vêm desde então, né, vai aparecendo dívida trabalhista, esses pagamentos que vão sendo arrastados durante os anos aí, que até agora estão sendo cobrados. Então, eu como jornalista, vejo de forma muito preocupante, né? Então, acho que poderia ter sido feito isso como fez o Flamengo, mas eu acho que tem um ingrediente também, até comentando, que eu acho que a situação do Flamengo talvez fosse um pouco melhor do que a do Corinthians atualmente. Eu acho que se o Corinthians tivesse, por exemplo, uma queda para a segunda divisão pro ano que vem, ia ser terrível. Uma situação muito catastrófica para o clube, perda de receita, o estádio para pagar, que é uma situação que o Flamengo não tinha lá quando fez toda essa reestruturação. Sim. Então, depende, tem muita coisa envolvida que eu acho que o Corinthians não quis pagar para ver. Entendeu? Preferiu, vamos apostar nisso, apostar nesses medalhões, aumentar um pouco essa folha salarial, arriscar para ver o que acontece, do que eu esperar para depois de 2022 estar numa situação assim, cruzeiro, sabe? De, o que eu vou fazer, onde eu vou buscar, não ter de onde tirar. Então, eu acho que é muito mais assim. Na minha visão, poderia ter sido feito isso com uma paciência como a do Flamengo. Mesmo você tendo dívida, se você tem um time competitivo e consegue vencer no campeonatos, exemplo com muito cuidado com comparação em relação ao Cruzeiro, mas que conseguindo esticar as suas dívidas porque estava vencendo Copas do Brasil e que paga muito, inclusive, então foi conseguindo esticar essa grave crise que o clube viveu. Então, para mim, eu acho que, falando como um torcedor, um time competitivo poderia, para mim, é melhor, porque além de trazer títulos importantes, que é o principal para a torcida, ainda conseguiria, querendo ou não, dar uma ajudada financeiramente para o clube. A situação do clube poderia ser a de qualquer empresa, e comprova que a falta de educação financeira e a cegueira em busca do resultado pode levar uma instituição centenária à falência em meses. Uma empresa deixa funcionários desempregados. Um clube, além disso, pode deixar milhares de torcedores órfãos.
A única certeza do corintiano é de que os números não são bons. O projeto de reestruturação precisa ser montado urgentemente, visando o futuro e afastando as novas dívidas. Assim, em alguns anos, talvez o Corinthians retorne ao cenário futebolístico para ocupar o seu espaço de direito. Não tem mágica. Não dá para pensar hoje em falar, não, o Corinthians é muito grande, a torcida vai pagar a conta, vai ter a volta do estádio, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não tem essa mágica. O Corinthians se colocou numa situação de que os resultados são os mais importantes para você conseguir sair dessa crise, e a gente vai ver o que acontece, né? Porque se chegar no ano que vem sem uma Libertadores, vai começar a ficar uma situação meio complicada a partir de 2022 aí. Vamos